Ei, você, exatamente você. Eu tô vendo que você tá mexendo no seu celular, mas você sabe o que é um capacitor? Eu não sei o que é um capacitor. Se você, assim como ela, não sabe o que é um capacitor, não se preocupe, porque por mais que ele esteja muito comum no nosso cotidiano e esteja presente em vários aparelhos, muitas pessoas não sabem como ele funciona e qual a sua importância. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você deve estar perguntando, o que é esse tal de capacitor, para que ele serve, como é que ele funciona, como é que ele de fato aparece no nosso dia, né? E a gente vai contar cada um desses detalhes nesse vídeo. Então, nos acompanhe. Para começar, o que é esse tal de capacitor que a gente está falando? Capacitor, ele nada mais é do que um componente que guarda energia elétrica em forma de campo eletrostático. Traduzindo, é uma pequena pecinha que guarda a energia por um certo período de tempo. Foi exatamente isso que eu disse, mulher. Ah, então começa a explicar aí pro pessoal o que é e como funciona esse tal de capacitor. Mas antes, pense nas oscilações de energia. Quando muitas pessoas ligam aparelhos ao mesmo tempo, como geladeiras, ar-condicionados, máquinas de lavar, isso vai fazer com que a rede ela tenha que se estabilizar de uma forma muito rápida. Só que nem sempre isso acontece da forma mais suave possível. E aí é nesse momento que vai ser gerado os picos e os aumentos na tensão. E essa falha pode vir tanto de falha na rede, como causadas por tempestades. E é aí que o capacitor brilha, protegendo nossos aparelhos, pois ele estabiliza a rede. Exatamente. Imagine comigo, você está assistindo aquele filme de suspense, ou você está no final daquela sua série esperando o momento mais aguardado, ou se não, você está assistindo aquele jogo de futebol e você está prestes a ver o gol que vai dar a vitória para o seu time e de repente a imagem treme, o som some e você perde aquele momento que seria tão importante. E é aí que entra o capacitor, justamente para ele dar essa estabilizada e garantir esse momento tão importante para você. Agora que você já entendeu que o capacitor ele está em mais lugares do que a gente de fato imagina no nosso dia a dia, vamos entender como é que ele funciona na prática? Antes vamos falar um pouco da sua composição. O capacitor é como se fosse um sanduíche. Imagine comigo, 2 fatias de pão e um recheio. As 2 fatias de pão, elas nada mais são do que as placas metálicas. E o recheio, ele é chamado de dielétrico. Como é que isso vai funcionar de fato? Quando a energia passa, as placas elas vão ficar carregadas positivamente e negativamente. E as cargas elas vão ser impedidas de passar pelo recheio, o dielétrico. E aí o capacitor ele vai ficar armazenando essa carga para que no momento que haja uma oscilação de energia, ele libere para que possa estabilizar aquele momento. Perfeito para quedas e tensões. Vacilei. Perfeito para quedas de tensões, porque ele mantém as cargas estabilizadas e os seus eletrodomésticos rodando limpo. Então o capacitor é basicamente isso que a gente falou, um sanduíche de 2 placas metálicas, o recheio e a energia, perfeito para garantir a estabilidade da sua rede. Mas não vai pensando que existe somente um tipo de capacitor, não. Existe, na verdade, uma variedade deles, uma variedade de preços, tamanhos, funções, como, por exemplo, o capacitor cerâmico. Ele é um capacitor bem barato e bem pequeno, e ele tem a função basicamente de filtrar ruídos para que os sinais eles saiam mais limpos. Por isso que ele está presente em celulares, computadores e até mesmo nos controles remotos. Ele é aquele tipo de capacitor que fica nos bastidores, a gente não percebe muito, mas na verdade ele é importantíssimo e a gente usa demais no nosso dia a dia. Nós também temos os capacitores de eletrolítico, que eles funcionam basicamente armazenando muita energia. Eles são os grandões da turma. Eles estão presentes em câmeras, em fontes de computadores, em motores pequenos, ajudando a dar partida, dando aquela forcinha para o motor. O capacitor de eletrolítio, ele, mesmo que a energia oscile, ele garante que a energia continue chegando de forma limpa. Além desse, temos capacitores que a gente encontra principalmente em eletrodomésticos, como o capacitor de placa. O capacitor de placa ele é encontrado muito em ventiladores
como exemplo, e bombas de água. Ele vai funcionar basicamente para manter o motor girando, manter a corrente contínua ali, sem as oscilações e manter o motor girando de forma estável. Também temos o capacitor de partida, que esse daqui é um exemplo dele. O capacitor de partida, ele vai ser encontrado em motores maiores, condicionadores de ar e um exemplo das geladeiras. Ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai dar um impulso inicial para que o motor ele comece a girar. Temos também os capacitores de poliéster, conhecido como capacitores de filme. Eles são super estáveis também à variação de temperatura, por isso são muito utilizados em micro-ondas, televisores e outros aparelhos como temporizadores de luz. Além do de poliéster, temos o de tântalo. Ele é pequenininho e compacto, podendo ser utilizado em aparelhos celulares, como esse, ou aparelhos médicos portáteis, porque ele também suporta altas frequências. E também temos os capacitores variáveis. Eles são encontrados principalmente em antenas de TV, rádios antigos e aparelhos de Wi-Fi. E eles recebem esse nome porque a gente consegue ajustar manualmente para termos uma maior precisão na frequência que estamos querendo obter. Além desses, obviamente, existem muitos outros que a gente poderia ficar horas falando. Mas aqui a gente trouxe apenas alguns exemplos para vocês. E você sabia que os capacitores também salvam vidas? Temos um aparelho chamado desfibrilador. Ele depende de capacitores para funcionar. Quando você sofre uma arritmia grave, ou seja, uma fibrilação ventricular, quando o seu coração ele passa a bater descompassadamente ou até parar, é aí que o desfibrilador entra em ação. Ele analisa o ritmo do seu coração e, se for preciso, ele carrega um capacitor gigante lá dentro. E ele vai funcionar basicamente assim: no momento que você aperta o botão, ele vai liberar um choque elétrico controlado, que vai meio que reiniciar o seu coração, dando basicamente a oportunidade dele voltar a bater no nível normal novamente. Existem outros modelos, como o DEA, que, por exemplo, ele é utilizado em shoppings e aeroportos que falam as instruções, e também o manual, que é utilizado por profissionais da saúde. Além do implantável, que ele fica dentro do nosso corpo. E quando o seu coração ele para de bater no ritmo certo, é aí que ele começa a agir. Impressionante, não é mesmo? Saber que o capacitor ele pode estar desde proteger os nossos aparelhos eletrônicos até mesmo a salvar vidas. É algo que a gente nem sequer imagina. E a gente viu aqui exemplos de onde o capacitor ele pode ser encontrado tanto na nossa televisão, quanto no nosso celular, quanto num desfibrilador, que pode ser usado para salvar vidas de fato. Agora, toda vez que alguém falar com você sobre capacitores, você já pode lembrar do sanduíche, do recheio, do dielétrico, das placas metálicas, dos capacitores que estão naquele aparelho que você usa todos os dias, no capacitor que está no momento que você está assistindo a sua série e no capacitor que está ajudando a salvar vidas. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa logo o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e comente se você agora já sabe o que é um capacitor. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. A função de filtrar os ruídos. Filtrar os ruídos, os sinais mais vivos. E faz com que os... Aí vai o take pra lá. Num dia quente, quando você quer ligar o seu ar-condicionado sem ter picos de energia, é aí que entra o capacitor. E aí, você? Você sabe o que é um capacitor? Eu não. O que é? Eu fui embora e esqueci. Você foi embora. Não. Ei, você sabe o que é um capacitor? Se você... Ficou muito ruim. Eu deixo você carregar.